Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês a minha rotina de produção de delivery. Eu sou a Fabi, sou confeiteira, moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalho na cozinha da minha casa produzindo bolos de aniversário e há 2 semanas eu abri um delivery para eu poder vender outros produtos além dos bolos de aniversário. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi a minha produção de bolos caseiros para eu poder vender no delivery. E se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho porque esse é apenas o primeiro vídeo de rotina aqui no meu canal. Primeiramente eu organizei toda a minha bancada. Gente, se você quiser uma produção otimizada, bem organizada, é você organizar todos os ingredientes que você vai utilizar em cada receita e também organizar todos os utensílios que você vai utilizar também na sua receita. Eu fiz também esses mini pudins que é para fazer copudim, que é um copo da felicidade no qual vai brownie, leite ninho e finalizado com pudim de leite condensado. Essa forminha que eu estou utilizando é uma forminha de 60 gramas, ela vai no forno ao banho-maria. Eu tenho 16 forminhas dessa, eu coloco caramelo, fiz o preparo do caramelo e na hora que ele tá morno ainda, eu já coloco nessas forminhas e reservo. O restante do caramelo que sobrou, eu coloquei em algumas formas para eu poder fazer torta de banana. Aí chegou a hora de untar as formas para fazer bolo caseiro. E eu vou trazer uma dica aqui para vocês sobre a maneira de você untar a forma de bolo da forma correta. Ideal no momento que você vai borrifar o spray desmoldante ou até mesmo um desmoldante caseiro nas suas formas, é untar apenas o fundo. Aí conforme ali o desmoldante em spray vai borrifando nas laterais da forma, eu gosto de pegar um paninho e limpar toda essa lateral da forma. Algumas pessoas falam assim, mas Fabi, o bolo não vai grudar na lateral da forma? Sim, ele vai grudar, ele tem que grudar na lateral da forma, porque no momento que ele começa a crescer, se ele não grudar nas laterais da sua forma, ele vai murchar. Então, dado a dica aqui para vocês, eu já comecei com o preparo do bolo de cenoura. Esse bolo de cenoura eu faço o preparo todo no liquidificador, então eu já adiciono no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, deixo batendo por aproximadamente uns 5 minutinhos e a minha filha, a Ingrid, que estava me ajudando nas gravações. Como a Ingrid estuda na parte da manhã e a minha produção geralmente é na parte da tarde, ela vai me auxiliar nessa parte que é das gravações dos vídeos. Depois que tudo bateu no liquidificador, eu coloco esse líquido num recipiente e logo após eu vou adicionando a farinha de trigo e peneirando muito bem. É uma dica aqui para vocês fazer um bolo de cenoura bem fofinho. Algumas pessoas dizem, meu bolo fica embatumado, meu bolo fica pesado, meu bolo fica com aspecto de pudim. Muitas das vezes é que você pega a farinha de trigo e bate no liquidificador. Tem pessoas que fazem assim, pegam a farinha de trigo e bate no liquidificador. E aí o bolo vai ficar com aquele aspecto embatumado. Eu mostrei ali para vocês a farinha de trigo que eu gosto de utilizar nos meus bolos. É a farinha de trigo rosa branca, ela é sem fermento. Desde quando eu iniciei na área da confeitaria, foi uma das melhores farinhas de trigo que eu já utilizei. Eu já testei diversas marcas, mas a farinha de trigo da rosa branca foi a melhor que eu me adaptei. Já fui colocando os bolos para assar e nessa hora eu aceitei um pedido de bolo de aniversário de última hora. Uma cliente entrou em contato perguntando se eu tinha um bolo de aniversário de 1,5 kg de última hora. E é claro, eu tinha. Eu tinha a massa, eu tinha o recheio, então era só fazer a montagem e já fazia a decoração. Uma pausa para comemorar, né? Porque a cliente já efetuou o pagamento do pedido total. E eu já comemorei, gente, porque tem dias que a gente não tem nenhuma encomenda de bolo de aniversário. E quando aparece uma encomenda de bolo de aniversário de última hora, a gente tem que comemorar, a gente tem que agradecer a Deus, porque era um dia que a gente não tinha encomenda. E quando aparecem esses pedidos de última hora, é lucro pra gente. Feito o preparo do último bolo caseiro, a última remessa de bolo caseiro, já coloquei para assar e fui organizar a minha bancada.
limpei toda a minha bancada porque eu ainda precisaria fazer a montagem e decoração do bolo de aniversário que foi pedido de última hora. E vocês repararam, né, que eu asso os meus bolos em fogão convencional, porque algumas pessoas perguntam: Fabi, qual é o forno que você utiliza para assar os seus bolos? Eu tenho 2 fogão desses de cozinha mesmo, de 5 bocas. Cada fogão cabe 6 formas dessa que eu estou utilizando para assar os bolos caseiros. Aí os bolos já ficaram prontos, eu retirei do forno, coloquei em cima da bancada, já tinha feito a montagem do bolo. A cliente pediu o bolo com a massa de chocolate e o recheio foi de leite ninho. Coloquei o bolo para gelar mais um pouquinho, por mais que a massa e o recheio já estão gelados, eu deixo ele por mais ou menos 1h30 dentro do congelador. Fui bater o chantilly, eu coloco o chantilly bem gelado no bol da batedeira, deixo batendo na velocidade média até formar como se fosse um buraco ali no bol da batedeira e o chantilly gruda assim no globo da batedeira. É quando o chantilly está pronto. Fiz a edição do topper, a cliente pediu esse bolo com o tema do Flamengo. Fiz a edição do topper. Depois eu vou trazer um vídeo aqui para vocês ensinando a fazer o topper de bolo, desde a edição, imprimindo, recortando e montando. Aí já editei, imprimi e já fui recortar esse topper, tirei mais uma remessa de bolo do forno. Esse papel que eu estou utilizando é o papel fotográfico com a gramatura 180. Eu utilizo o aplicativo Pixel Lab para fazer a edição, faço a edição pelo celular. Depois de recortar, eu já vou fazendo a montagem. Fiz a montagem desse bolo para já dar início com a decoração do bolo. A decoração do bolo, eu peguei uma referência que a cliente tinha me enviado, que era uma referência de um bolo espatulado e finalizado o acabamento com o bico 2C. Eu gosto de hidratar esse chantilly com leite condensado e já fazer a decoração. Aquele saquinho que vocês viram eu mostrando, eu compro ele nas casas de embalagem como um saquinho para colocar algodão doce. A medida dele é 15 por 30. Já depositei o chantilly na lateral do bolo com auxílio desse saquinho e vou fazendo a espatulagem. Utilizei essa espátula triangulada, posicionada ali no ângulo de 45 graus, para que o bolo fique bem espatuladinho. Utilizei essa espátula reta para poder tirar as rebarbas da parte de cima e com essa mesma espátula eu utilizo ela para fazer o aspiral. Finalizado toda a lateral do bolo, eu vou colorir o chantilly de vermelho. Para colorir esse chantilly de vermelho, eu utilizo o chantilly sem hidratar, coloco uma boa quantidade de corante. Esse corante é o corante vermelho morango extra forte da Iceberg. É um corante no qual ele fica num tom bem vermelho. Utilizei o bico de confeitar 2C para fazer umas mini rosetas na parte de cima, baseado na referência que a cliente me pediu, e no rodapé do bolo eu utilizei esse mesmo bico para fazer o acabamento de pitangas. Finalizei a decoração desse bolo com o topper e depois disso o meu esposo saiu para fazer a entrega desse bolo. Aqui o meu esposo me ajuda na parte da entrega e também na organização da casa, com os nossos filhos também. Ele me auxilia em muita coisa. Fui finalizar também as tortas de banana, porque eu ainda não tinha feito ali a torta de banana. Coloquei a torta de banana para assar e também os mini pudins para assar. Fiz uma receita tradicional de pudim, no qual eu utilizei um leite condensado, 3 ovos e a mesma medida do leite condensado eu utilizei de leite, que rendeu ali 16 forminhas. Levei para assar, eu coloco para assar no forno bem baixo, numa temperatura bem baixa, para que esses pudins fiquem bem lisinhos. Coloquei também a cobertura de brigadeiro para mexer na panela mexedora e depois eu fui já desenformar as tortas de banana que tinham ficado pronta. Como essas tortas de banana vai caramelo, eu gosto de desenformar com elas ainda quente. Por exemplo, eu tiro do forno, espero ali sair aquela temperatura bem quente mesmo e já desenformo as minhas tortas de banana, porque sendo assim elas não vão grudar no fundo da forma. Já organizei a bancada para eu poder já começar a desenformar esses bolos caseiros e finalizar as coberturas. Nisso já era aproximadamente 10 e pouco, quase 11 horas da noite, porque eu tinha ido para a igreja, retornei da igreja
E aí quando eu cheguei da igreja, que eu fui finalizar as coberturas nos bolos caseiros. As formas que eu utilizei para fazer os bolos caseiros foram as formas com diâmetro de 16 centímetros, 18 centímetros e 20 centímetros. A forma que é no diâmetro de 16 centímetros, eu vendo o meu bolo a R$ 25,00. A no 18 centímetros, eu vendo a R$ 35,00. E a forma no diâmetro de 20 centímetros, eu vendo a R$ 37,00. Esse bolo finalizado com cobertura e granulado por cima. Ou então eu coloco também alguns farelinhos da própria massa do bolo, porque assim vai dar um destaque ali por cima do bolo. E coloco também 2 docinhos de brigadeiro por cima de cada bolo. Ressaltando só que esse preço que eu vendo aqui é baseado na minha precificação, porque cada região tem o valor aí dos seus ingredientes. O recomendado é sempre você fazer uma boa precificação para você poder chegar um valor mais preciso aí nos seus bolos de caseiros e também nos seus bolos de aniversário. Depois de finalizado todas as coberturas, assim ficou o resultado dos bolos, um mais lindo que o outro. Eu já tampei todas as embalagens, ressaltando aqui para vocês que os bolos caseiros que eu vendo no meu delivery é conteúdo do meu e-book de bolos caseiros e cobertura. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aí já fui finalizar ali no expositor de bolos. E depois que eu finalizo toda essa produção, é a hora de fazer muita divulgação para vender todos esses bolos. E se você chegou até aqui, já se inscreva aqui no canal, porque eu vou estar trazendo um conteúdo maravilhoso aqui para vocês. E um beijo no coração de cada um. Muito obrigada por você assistir até aqui. Tchau, tchau!